eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, eu não quero. Tem uma coisa interessante no eu não quero, né? E normalmente a gente fala eu não quero para aquilo que eu não posso ter. Normalmente. Se eu vejo alguém andando num puta carro, não sei o quê, morando numa baita casa, quantas vezes vocês já ouviram alguém dizer assim, eu não queria ser rico desse jeito. Esse cara não deve nem dormir direito. Esse cara aí, eu pelo menos não tenho nada, mas deito a cabeça no travesseiro e eu durmo. Olha a quantidade de coisas que a gente ouviu e replica sem nem mesmo pensar. A quantidade de coisas que a gente ouviu e replica não em pensamento, mas em atitude, sem nem mesmo se questionar do porquê a gente pensa assim. E aí, pelo fato de normalmente ficar rodeado das mesmas pessoas quase que a vida inteira, o nosso pensamento, ao invés dele ser transformado, ele é reforçado. Porque daí a gente pega um exemplo de uma pessoa rica que não dorme, que foi sequestrada, que morreu, que é ladrão, não sei o quê, um exemplo, e apaga todos os outros 1000 exemplos bons que tem. De um cara que tem dinheiro, que tem uma família feliz, que é alegre, que tem uma empresa de vento em polpa, de um cara que é do reino, um cara que é para cima. Então a gente tem referências erradas que são instaladas em nós ao longo da vida. E isso é ruim ao ponto de que nós passamos isso para os nossos filhos, limitando aquilo que eles querem ter ou fazer. Quantas vezes eu e você nós não falamos ou é um ou é outro, quando na verdade pode ser os dois. Quantas vezes nós falamos, escolhe um presente, mas ou é um ou é outro? Não, pode ter os dois. Quando eu começo a compreender quem eu sou, o que eu tenho acesso, a relação do que eu vou viver, só é uma questão de tempo. Porque primeiro a minha mentalidade já foi transformada. Quando a gente olha para as pessoas, é um outro defeito que nós temos, que é um defeito natural, é querer nos aproximar das pessoas que já estão no topo. As pessoas que a gente olha e diz, caraca, eu gostaria de ser amigo do fulano. Nossa, que animal, eu gostaria de ser amigo do ciclano. Quando eu falei que nós estamos a um passo, a um único passo, de alcançar o nosso objetivo, ou a um passo de uma pessoa que pode transformar a nossa vida, no sentido dessa pessoa ser alguém que vai nos ligar a outra coisa, é disso aqui que eu estou falando. Ó. O nosso tempo, ele precisa ser dividido de 3 formas, tá? 60% com pessoas que estão no nível acima de nós, 30% com pessoas que estão no mesmo nível e 10% com pessoas que estão abaixo. Se eu pedir para você pensar hoje e elencar com as pessoas que você se relaciona hoje, elas estão no mesmo nível que vocês, abaixo, ou elas estão um nível acima? Porque se eu não me relacionar com pessoas que estão um nível acima, eu vou achar que aquilo que eu vivo, quando eu olho para o lado, é o suficiente. Já está bom. Se eu me relaciono com pessoas somente de nível abaixo, elas me sugam energia. E eu estou sempre cansado. E daqui a pouco eu paro de fazer o que eu estava fazendo. Além de eu não conseguir trazer elas para o meu nível, eu acabo chegando e descendo no nível delas. Então, nosso relacionamento, nós precisamos ter isso aqui. Vão te chamar de arrogante, dizer que tu empinou o nariz, de que tu não é mais o mesmo. Cara, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. De verdade, não faz diferença nenhuma. As pessoas só vão parar para te ouvir quando tu tiver resultado. As pessoas que te aplaudem hoje, se tu tiver na M, são as mesmas pessoas que vão te criticar. As mesmas pessoas. Ah, mas eu estou preocupado e eu quero ajudar as outras pessoas. A melhor maneira de tu fazer isso é tu tendo resultado. Que daí sim, tu vai conseguir ajudar as outras pessoas. Aí sim tu vai conseguir ajudar as outras pessoas. Porque tu vai saber qual que é o caminho. Como fazer isso. Como que eu me aproximo de pessoas que estão acima do meu nível? Porque normalmente é assim. Porque daí automaticamente a gente já pensa, peraí, mas eu estou nos 10% de alguém então. E tá tudo certo. Tu tá nos 10% de alguém. Porque se tem alguém no teu nível acima, esse cara também vai se relacionar acima, com 30% no nível, e talvez os 10% dele seja tu. Se tu parar 10% com esse cara aqui, o que ele vai te entregar aqui pode te jogar para cá, rapidinho. Porque é alguém que já está aqui. Então todos os caras que evoluem, têm nível de consciência elevada, que é uma palavra bonita que eu aprendi agora, então vocês vão me ver usando ela bastante. Todos os caras que estão aqui, eles sabem o caminho. Então quando ele te falar alguma coisa, tu pode seguir sem medo de errar. Porque aquele ali é o caminho, porque ele já trilhou. Isso que eu estou fazendo aqui é resultado disso.
Eu não precisava estar fazendo isso. Eu podia estar lá treinando, continuar, tudo certo, de boa. Não ia mudar nada para mim. Só que aí eu vi os caras fazendo e disse, caraca, meu, a gente precisa fazer isso aqui em Caxias. Véio. Isso aqui a gente precisa fazer em Caxias. Tem que ter esse tipo de conteúdo em Caxias, não é possível, cara. Porque ainda que seja uma coisa tão simples, tem gente que vai querer vir, que vai achar que é impossível sair de Caxias e ir para São Paulo. É impossível sair de Caxias e ir para Goiânia. É impossível sair de Caxias e ir para Fortaleza para um treinamento. É impossível sair de Caxias e ir para Recife. Tá, peraí, então vamos lá. Então vamos começar lá mesmo. Tá tudo certo. Esse é o primeiro passo. Não é o último. É só o primeiro passo. Nós vamos fazer muitos outros treinamentos aqui. Falando de business, falando de negócio, falando de família, várias outras coisas. E esse é um movimento que a gente está só começando hoje para ser literalmente transformador. Porque quando a gente está num ambiente propício para a transformação, todas as pessoas em volta elas começam a trabalhar e a pensar nisso. Amanhã vocês não vão mais ler os mesmos livros, vocês vão falar com as pessoas, vocês vão pensar, caramba, esse cara aqui é 10%, meu, tá me sugando demais. Não dá. Opa, esse aqui é 30%, posso ficar um pouco mais, mas não dá para ficar muito. Caraca, esse aqui é 60%, para onde que eu vou? Opa, é esse cara aqui. Então eu vou seguir esse cara. Como é que eu sigo esse cara aqui que é 60%? E aí tem uma outra frase legal aqui, que se você fizer alguma coisa com a pessoa certa e der errado, ainda assim dá certo. Agora, se tu fizer alguma coisa com a pessoa errada, mesmo que dê certo, vai dar errado. Eu disse, mas caramba, tinha tudo para dar certo. Dá errado, porque a pessoa é errada. Então a relação de mentalidade daquilo que a gente atrai, daquilo que a gente executa e da maneira que a gente faz, cara, é absurdo como isso converge. Eu estava pensando numa outra coisa aqui, falando de mentalização, e todos vocês sabem que eu sou cristão. E aí eu falando de mentalização, os caras falando de mentalizar, e eu tinha resistência nisso. Eu falava, dizia, caramba, esse negócio de mentalizar tá errado, velho. Pensava comigo, como é que é esse negócio de mentalizar, velho? Vai orar, pô. Mentalizar, vai orar, mentalizar. E aí, como eu não conhecia, e isso aqui é uma outra chave, como eu não conhecia, o fato de eu não conhecer não me permitia receber isso. O fato de eu não conhecer automaticamente afastava isso de mim. Só que quando eu vou para a Bíblia, eu olho para a Bíblia e logo em Gênesis está escrito assim, ó, e Deus nos fez a sua imagem e semelhança. O que é a imagem, se não uma mentalização? O que é uma imagem? Não estou falando de uma imagem física. Quando eu fecho meu olho e eu penso em cadeira, putz, eu mentalizei cadeira. Então automaticamente me vem uma imagem de uma cadeira. Então o que Deus fez antes de criar eu e você foi mentalizar o homem. E ele disse, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Então Deus imaginou o homem como ele era. E isso tem um poder absurdo. Porque aí eu venci isso. Aí eu disse, caramba, esse negócio aqui funciona. E aí eu comecei a olhar para a minha vida. Comecei lá, vendendo prendedor de cabelo. Aí queria ser jogador de futebol. Aí fui treinar. Treinar. Aí conheci a Tati, maravilhosa. Aí deixei de ser jogador de futebol, aí queria trabalhar numa loja. Aí fui trabalhar numa loja. Trabalhar na loja. Aí na loja eu queria ser gerente. Aí eu disse, caraca, Deus, deve ser massa demais ser gerente. Aí trabalhei, me dediquei, estudei gerente de loja. Aí eu disse, caramba, cuidar de gente dá muito trabalho, meu. Eu quero trabalhar num negócio que eu não precise ficar dentro dessa loja aqui. Trabalhava no shopping, eu não quero ficar dentro do shopping 8 horas todos os dias, 10 horas todos os dias. Não quero mais isso, Deus. Aí a empresa que eu era contratado CLT, eu comecei a trabalhar prestando serviço. Aí eu viajava, Rio de Janeiro, disse, cara, demais, é isso aqui. Aí passou um tempo, eu disse, não, esse negócio de ter meta aqui, tá fazendo meta para os outros, não, isso aqui não quero mais. Aí abri o primeiro negócio. Aí comecei a trabalhar fora, aí entrei na engenharia, conseguia trabalhar fora, não era mais vinculado a uma empresa, não tinha mais pessoas para cuidar, era só eu vendendo. E aí eu comecei a pensar, eu disse, caramba, Deus, todas as coisas que eu te pedi ao longo do caminho foram acontecendo. Todas as coisas que eu te pedi ao longo do caminho, eu trabalhei e foram acontecendo. E aí eu comecei a olhar para mim e dizer, caramba, como eu fui burro, por que eu não pedi mais? Aí eu te convido a olhar para a tua vida hoje e ver se a tua vida não é fruto daquilo que tu tem pedido para Deus. Se tu não está exatamente da maneira que há um tempo atrás tu disse assim, Deus, o que eu queria era tal coisa. Ou eu não queria mais tal coisa. E aí eu comecei a olhar e disse, cara, a minha vida ela só é pequena se eu olhar para o meu Deus de maneira pequena. E aí entra aquilo que eu falei antes, que eu só desejo aquilo que eu conheço. Porque como dentro da minha limitação era o que eu conhecia,
Eu desejava sempre o próximo passo que eu via, porque como vendedor eu via ser gerente, depois como gerente eu via poder sair, depois podendo sair eu não queria mais ter equipe, não queria mais cumprir horário, eu queria ter liberdade, aí foi o que eu tive. E aí depois eu olhei e disse, caraca, mas eu posso ter muito mais alinhado a isso. E aí entra a relação da mentalização, que é quando eu começo a fechar o meu olho e pensar mesmo naquilo que eu quero ter. Que é quando antes de eu sair de casa, eu fecho meu olho, não estou falando de oração não, estou falando de mentalização mesmo. É eu já me imaginar acessando aquilo que eu quero viver. Porque daí automaticamente o meu cérebro ele vai dar conta de projetar como isso vai acontecer. Eu só tenho que dar um comando para ele. E ele vai dizer o que vai acontecer. Porque antes de eu comprar um carro, eu dou um comando. Eu digo, cara, vou comprar um carro. Preciso de um carro. Putz, vou dirigir. Aí eu vou lá e meu cérebro dirige. Quando eu quero alguma coisa, é da mesma forma. Só que como a gente nunca viu ninguém fazendo isso antes, como a gente não sabia disso antes, eu falo por mim, eu não fazia dessa forma. Aí parecia tudo muito mais trabalhoso. Aí ficava muito tempo fazendo a mesma coisa, da mesma maneira. E aqui entra uma outra chave. Quando a gente faz a mesma coisa, da mesma maneira, com as mesmas pessoas, o nosso resultado é limitado.